Meus irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus na vida de cada um de vocês. Quem vos fala é o obreiro Érico Albuquerque, da Igreja Ibal Extensão Tabatinga. Estamos iniciando o nosso momento Contexto Teológico. E hoje nós iremos abordar justamente o contexto histórico, cultural e social no qual se encontrava Jerusalém na época em que Neemias é comissionado para reerguer os muros e as entradas de Jerusalém. Iniciaremos entendendo que Israel vai passar por um período monárquico, que tem início com Saul. Em seguida, o rei Davi assume o reinado e posteriormente vamos ter o rei Salomão. Falando um pouco de cada governo, iniciando por Saul. Saul é ungido porque o povo clama por um rei físico, um rei político, mas Saul vai reinar 40 anos e o grande erro do rei Saul foi achar que a força e o sucesso do seu início de reinado estava sobre o seu braço. E aí Deus vai instituir, depois de 40 anos, o rei Davi, que vai suceder Saul. O rei Davi ele vai ter um reinado totalmente diferente de Saul. Davi foi um rei que expandiu geograficamente a cidade de Jerusalém. Que quando Davi chega em Jerusalém, a cidade se chama Jebus, porque um povo chamado Jebuseus imperava e dominava aquela região. Davi conquista os Jebuseus através dos aquedutos que existem ainda na cidade de Davi, que no período que Davi chega era habitada pelos Jebuseus. Davi vai conquistar, e essa emboscada é bem interessante, que Davi entra pelos aquedutos através do seu homem de guerra Joabe e domina os Jebuseus. Sendo feito essa dominação de Davi, Davi vai unir, expandir geograficamente o reino. A paz impera sobre o reinado de Davi, e Davi vai reinar também 40 anos. Posteriormente, o seu filho Salomão assume o reinado de Judá. E aí que a gente vai se ater, porque o período de Salomão é um período em que Jerusalém vai se expandir, poderíamos dizer, tecnologicamente. As edificações são feitas, a modernização do reino ele é implantado por Salomão. Salomão tinha um staff de funcionários, tinha muitas mulheres e concubinas. E o custo de Salomão no seu reinado era muito alto. Salomão também vai reinar por 40 anos, no final do seu reinado ele se desvia e ele vem a morrer. E aí é que eu quero me ater. Nesse período, o seu filho Roboão, que vai o suceder para manter o nível e para arcar com as despesas que seu pai tinha feito, ele vai impor altos impostos sobre o povo. O povo não recebe bem essa notícia, e aí a gente vai ter a divisão do reino. A gente vai ter o reino do norte, que são as 10 tribos, que vai ficar com Jeroboão, que foi um funcionário de Salomão, que antes de sua morte ele é exilado para o Egito, e quando ele fica sabendo que o reino se divide, ele vai dominar e comandar o reino do norte. O reino do sul, as 2 tribos, Benjamim e Judá, vai ficar sob o comando de Roboão. Nesse período, a Babilônia, que era um império em ascensão, vai dominar os assírios. E aí nós vamos ter as 2 deportações do povo de Deus se cumprindo, uma profecia já dita por Jeremias. O povo de Deus, por sua desobediência, por se desviar dos preceitos de Deus, Deus permite que os babilônicos, através de Nabucodonosor II, exerçam essas deportações. Isso acontece em meados do século 6 a.C. E Deus vai usar o seu juízo através dos babilônicos para levar o seu povo ao cativeiro. É interessante notarmos que o povo de Deus, nesse período, ele vai conseguir crescer no cativeiro babilônico.
que é que acontece no cativeiro babilônico? O povo de Deus já não tinha mais templo, porque é importante salientar que a primeira invasão, a primeira deportação, o templo não é destruído, o templo ele é saqueado. Na segunda deportação, os babilônicos queimam o templo. E aí o cativeiro babilônico serve como cumprimento da palavra do Senhor. No cativeiro babilônico, o povo de Deus vai ter a oportunidade de adorar um Deus só. O povo precisou se unir, porque estava longe da sua cultura. O povo precisou criar uma forma de adorar a Deus. E uma dessas formas foi a instituição das sinagogas, pois o templo não existia mais. No cativeiro babilônico também é aperfeiçoado o ministério do sacerdócio. Outro fato interessante de nós abordarmos aqui é que era comum que as nações que subjugavam as outras, nesse caso a Babilônia, eles levavam cativo os homens mais cultos e preparados. Tanto é que Daniel e seus amigos também é levado para o cativeiro, para que eles pudessem servir de influência e ajudar a expandir a nação no qual ele tivesse sob o jugo. E aí esse cativeiro vai durar, segundo Deus prometeu, 70 anos. No retorno do povo da Babilônia, que aí já está na ascensão do Império Persa, Deus vai usar o rei Ciro para subjugar os babilônicos e para libertar o povo de Deus. E é nesse contexto que Neemias e Esdras são comissionados para refazer os muros e refazer as portas de Jerusalém. O povo de Deus, já com a identidade, precisava permanecer com esse sentido de união que eles haviam habitado e desenvolvido na Babilônia. E Neemias vai reconstruir não só os muros, nem as portas. Neemias, ele vai lutar para que o povo de Deus resgatasse e mantesse sua identidade social, sua identidade religiosa e, sobretudo, para que essa identidade permanecesse no meio do povo de Deus. Então é sempre importante frisar que Deus não usou Neemias apenas para reedificar os muros e as entradas de Jerusalém. Deus usou Neemias para que fosse um profeta de Deus que também viesse a encorajar o povo a manter uma identidade, a manter uma perspectiva no qual Deus já havia determinado. Então, meus irmãos, é nesse contexto que Deus cumpre a promessa através de Neemias, com o retorno do povo do cativeiro babilônico. É interessante também observar que alguns dos cativos do povo de Deus já tinham sofrido uma aculturação babilônica e não quiseram retornar. Então, hoje nós vimos um pouco do contexto histórico no qual Neemias foi comissionado para que Deus o usasse para reconstruir as muralhas, reconstruir as portas de Jerusalém, mas sobretudo para ser um líder que viria a influenciar o seu povo a manter sua identidade étnica, social e religiosa. Até o próximo vídeo.